Eletrólise. O método esquecido de remoção de ferrugem que ninguém queria que você usasse. Existe um líquido de $1 na sua lavanderia neste exato momento que pode remover ferrugem de metal mais rápido e com mais precisão do que produtos químicos 20 vezes mais caros. Ele não esfrega, não tritura, não desgasta um metal intacto. Ele age no nível dos elétrons, revertendo o próprio processo químico que criou a ferrugem. Museus têm usado esse princípio para preservar artefatos retirados do oceano. Engenheiros navais o utilizavam para combater a corrosão muito antes de existirem removedores de ferrugem modernos. Especialistas em restauração ainda confiam nele silenciosamente. E, no entanto, a maioria das pessoas ainda ataca o aço enferrujado com escovas de aço, ácidos fortes e rebolos, porque foram ensinadas a acreditar que a ferrugem é permanente. Não é permanente. Isso não é vinagre. Não é limpeza laser. Não é um kit de restauração caro, vendido em embalagem brilhante. É um balde de água, um eletrólito barato e uma fonte de alimentação de baixa voltagem que você provavelmente já tem em alguma gaveta. Se você soubesse como é fácil transformar uma banheira com água e uma câmara de reversão de ferrugem por centavos, prateleiras inteiras de removedores de ferrugem pareceriam ridículas, porque a verdade é que esse problema foi resolvido há muito tempo. Não em um laboratório corporativo, nem em uma startup moderna. Em 1832. Para entender por que isso funciona, você precisa voltar a Londres. No porão da Royal Institution, Michael Faraday não estava tentando resgatar ferramentas antigas ou restaurar peças de carros antigos. Ele estava tentando entender a própria eletricidade. Conectou eletrodos primitivos a uma solução e observou as mudanças químicas que ocorriam sob a influência da corrente elétrica. Para a maioria das pessoas, teria parecido apenas água borbulhando e metal opaco. Para Faraday, foi uma revelação. Ele descobriu que a eletricidade e a química não eram forças separadas, eram parceiras. A matéria podia ser movida, transformada e rearranjada pela corrente elétrica. Ele percebeu que aquilo que as pessoas consideravam fixo podia, sob as condições certas, ser desfeito. Suas leis da eletrólise demonstraram que a ação química estava diretamente ligada à quantidade de eletricidade que passava por um sistema. Isso mudou tudo, porque a ferrugem não é mágica, não é uma maldição, não é o metal morrendo. A ferrugem é óxido de ferro. É ferro que reagiu com o oxigênio. Em termos simples, o ferro perdeu elétrons, o oxigênio os ganhou, e um novo composto se formou na superfície. Aquela crosta alaranjada que as pessoas temem não é o metal original. É o resultado de um roubo eletroquímico. E o que Faraday provou foi simples, mas revolucionário. Se a oxidação é uma transação eletroquímica, então, sob as condições certas, ela pode ser revertida. Essa é a beleza oculta da eletrólise. Em vez de raspar a corrosão e levar consigo o aço bom, a eletrólise transforma o objeto enferrujado no cátodo de um circuito elétrico. A corrente elétrica passa por uma solução condutora. O hidrogênio se forma na superfície do metal enferrujado. A camada de óxido se solta, se rompe e se separa do aço íntegro abaixo. A corrosão se desprende em forma de lama preta, enquanto o metal base permanece praticamente intacto, sem esmerilhadeira gritando, sem chuva de faíscas, sem poeira metálica nos seus pulmões, sem ácido queimando justamente a peça que você está tentando salvar. Simplesmente a química fazendo exatamente o que a química deve fazer. É por isso que esse método sobreviveu onde a precisão era mais importante. Equipes de resgate marinho usaram eletrólise para preservar objetos de ferro retirados da água salgada. Arqueólogos a utilizaram para estabilizar artefatos metálicos antigos, incrustados por séculos de corrosão. Especialistas
em restauração, a empregaram em peças insubstituíveis, pois a abrasão mecânica destrói detalhes que jamais poderão ser recuperados. Letras, marcas de estampagem, roscas, linhas de usinagem, geometria das bordas, uma vez que uma esmerilhadeira os toca, desaparecem para sempre. A eletrólise é diferente. Ela separa o dano do material, ataca a corrosão sem tratar o objeto em si como descartável. Essa distinção é importante. Remoção de ferrugem de uma forma diferente. Basta dar uma volta em qualquer loja de ferragens ou autopeças para ver frascos prometendo resultados milagrosos. A maioria utiliza ácidos ou processos químicos agressivos de conversão. Alguns deixam a ferrugem preta e a estabilizam temporariamente. Outros dissolvem a corrosão, mas também atacam o metal íntegro, principalmente se a peça ficar exposta por muito tempo. Outros ainda funcionam, mas são caros, de uso único e com quantidade limitada. Depois, há um método abrasivo: escovas de aço discos, Delixa, esmerilhadeiras. Rateamento. Duro, rápido, barulhento, satisfatório e destrutivo. Remove completamente a ferrugem. Remove também o metal sob a ferrugem. Apaga a textura original da superfície. Arredonda as bordas, corta as roscas, elimina a história. Isso é aceitável se você estiver moldando aço novo. É um desastre se você estiver restaurando aço antigo. E, no entanto, essa rota destrutiva tornou-se normal. Por quê? Porque vende. Uma garrafa que esvazia precisa ser substituída. Uma escova de aço que se desgasta precisa ser comprada novamente. Peças de reposição, ferramentas novas, equipamentos atualizados, tudo isso depende da ideia de que corrosão significa declínio, e declínio significa gastos. Mas a eletrólise não se encaixa muito bem nessa lógica econômica. Você não precisa de um líquido milagroso de marca famosa todo fim de semana. Você precisa de água, carbonato de sódio, sucata de aço e uma fonte de energia. A montagem é tão simples que chega a ser insultante depois que você a entende. Essa simplicidade é o motivo pelo qual o método permaneceu restrito a oficinas, estaleiros e círculos de restauração, em vez de dominar as prateleiras dos consumidores. Não é possível gerar vendas recorrentes infinitas a partir de um método que utiliza materiais comuns e princípios básicos da física. E a química por trás disso é mais limpa do que a maioria das pessoas imagina. O eletrólito mais usado é o carbonato de sódio, também conhecido como soda de lavar. É barato e fácil de encontrar. Em muitas casas, ele já está presente na lavanderia ou perto de produtos para piscina sob outro rótulo. Ele não se descarrega da mesma forma que os removedores à base de ácido. Sua função é ajudar a água a conduzir eletricidade. A corrente elétrica é que faz o trabalho de verdade. Isso significa que o custo operacional é praticamente zero. Centavos em eletricidade, centavos em solução. E a banheira pode ser reutilizada inúmeras vezes. Agora compare isso com um removedor de ferrugem premium que custa caro. Só funciona em pequenas quantidades e acaba se esgotando. Ou compare com as horas gastas lixando a mão, enchendo o ar de poeira e desgastando o aço valioso. Um método preserva, o outro método consome, e é aqui que as pessoas geralmente fazem a maior mudança de mentalidade. Elas param de ver a ferrugem como algo a ser atacado violentamente e começam a vê-la como um estado químico reversível. Porque é isso que é. Uma chave inglesa enferrujada não está necessariamente condenada. Um suporte enferrujado não é automaticamente lixo. Um parafuso emperrado, uma lâmina de plana antiga, uma panela de ferro fundido, um suporte de carro antigo.
uma ferramenta de família da bancada do seu avô, essas coisas nem sempre precisam ser descartadas ou danificadas. Às vezes, elas precisam de corrente elétrica. Às vezes, precisam de paciência. Às vezes, precisam ficar de molho em um balde de plástico durante a noite, enquanto a química restaura o que a força bruta destruiria. Mas antes que alguém romantize demais essa situação, é importante lembrar que existem regras e elas são relevantes. A eletrólise é simples, mas não é um trabalho para ser feito de forma descuidada. O processo gera gás hidrogênio. O hidrogênio é inodoro, altamente inflamável e perigoso em espaços fechados. Não se deve realizar esse processo em um armário hermeticamente fechado ou próximo a uma chama piloto. É imprescindível que seja feito em uma área bem ventilada. O ideal é ao ar livre. Uma garagem com boa circulação de ar é aceitável. Uma boa ventilação é essencial. Você também precisa usar os materiais certos. Este método funciona para metais ferrosos, como ferro e aço. É excelente para ferramentas, ferragens antigas, suportes, panelas e muitas peças automotivas. Não é uma solução universal para todos os objetos de metal. Não restaura alumínio magicamente. Não é indicado para revestimentos delicados que você esteja tentando preservar sem pesquisa prévia. Pode danificar a pintura se houver ferrugem por baixo. E não é instantâneo. Dependendo da gravidade da corrosão, o processo pode levar horas ou até mesmo a noite toda. Isso faz parte de sua essência. Requer tempo em vez de força. E a configuração em si é notavelmente simples. Comece com um recipiente de plástico. Um balde de 20 litros funciona bem para peças pequenas e médias. Para itens maiores, as pessoas usam caixas de armazenamento, recipientes menores ou até mesmo tanques improvisados. O importante é que o recipiente não seja de metal. Encha com água suficiente para submergir completamente o objeto enferrujado. Em seguida, adicione carbonato de sódio. Uma proporção comum é aproximadamente 1 colher de sopa para cada galão de água. Não precisa ser exato como em um experimento de química. Você está criando uma solução condutora, não assando um bolo. Mexa até dissolver. Em seguida, vem o ânodo de sacrifício. Esta é a peça de metal conectada ao lado positivo da fonte de energia. Aço macio é comumente usado. Chapas de aço comuns ou sucata de aço também funcionam bem. O ânodo irá corroer e acumular subprodutos ao longo do tempo. Por isso, é chamado de ânodo de sacrifício. Coloque-o na solução de forma que fique submerso, mas mantenha a conexão elétrica seca acima da linha d'água. Agora, suspenda a peça enferrujada no banho-maria de forma que ela não toque no ânodo. Essa peça será conectada ao polo negativo da fonte de energia. O objeto enferrujado se torna o cátodo, onde ocorre a redução. Se as duas peças se tocarem debaixo d'água, ocorre um curto-circuito e o processo falha. Em seguida, conecte sua fonte de energia. Para projetos pequenos, as pessoas costumam usar fontes de corrente contínua de baixa tensão. Para trabalhos maiores ou mais rápidos, um carregador de bateria pode ser usado, desde que forneça a corrente contínua adequada. O importante não é a força bruta, mas sim a corrente constante. Assim que a energia for aplicada, você deverá começar a ver bolhas subindo da parte enferrujada. Essa formação de bolhas é o sinal de que a reação começou. Então, você espera, essa é a parte que os consumidores modernos foram condicionados a odiar. A espera sem ferramentas barulhentas na mão, sem faíscas dramáticas instantâneas. Apenas uma reação silenciosa que faz exatamente o que esmerilhadeiras e ácidos não conseguem fazer com a mesma precisão. Com o tempo, a ferrugem se solta, a água escurece, a lama se acumula
a peça começa a retornar à sua superfície original. Ao remover a ferrugem, ela geralmente se desprende como um resíduo preto. Uma escovação leve posterior pode ser necessária, mas nesse caso, você estará escovando resíduos amolecidos e não combatendo a corrosão aderida com força bruta. O aço subjacente geralmente fica cinza, exposto e muito mais próximo de sua geometria original do que ficaria após uma limpeza mecânica agressiva. Essa preservação é o motivo pelo qual os profissionais confiam no método. Um estaleiro que restaura um componente de aço gravemente corroído não pode se dar ao luxo de fazer suposições. Um arqueólogo não pode pegar um objeto antigo ou tocá-lo com uma esmerilhadeira. Um especialista em restauração que trabalha com peças raras não pode substituir o material depois de removido. A razão pela qual a eletrólise persiste em campos tão diferentes é porque a lei fundamental nunca mudou. Seja um artefato marinho, uma plena manual antiga ou um suporte de suspensão enferrujado, a física permanece a mesma. A eletricidade movimenta substâncias químicas. E é por isso que esse método parece tão poderoso quando você o presencia, não porque seja chamativo, mas porque é preciso. Ele não finge que a ferrugem nunca aconteceu. Simplesmente se recusa a considerar a oxidação como definitiva. Essa ideia é maior do que a restauração. Ela se opõe a uma mentalidade descartável, que diz que dano significa substituição, que idade significa deterioração, que desgaste significa que o objeto chegou ao fim de sua vida útil. A eletrólise diz algo diferente. Ela diz que algumas coisas não estão arruinadas. Elas são recuperáveis. Elas estão esperando pelo processo certo. Elas estão enterradas, não desaparecidas. É por isso que isso é ainda mais importante quando o objeto tem história. Talvez seja uma chave inglesa que seu pai usava. Talvez seja uma morsa de uma oficina antiga. Talvez seja uma panela de ferro fundido que sobreviveu a 3 cozinhas. Talvez seja uma peça de maquinário com marcações estampadas que você não quer apagar. A limpeza mecânica pode dixalar com a aparência de mais limpa, mas muitas vezes remove justamente os detalhes que a tornavam valiosa. A eletrólise oferece outra opção. Ela permite combater a corrosão sem danificar o objeto em si. E essa é uma diferença profunda, porque, no fim das contas, não se trata apenas de ferrugem. Trata-se do tipo de pensamento que você aplica ao reparo. Você destrói a camada danificada e aceita os danos colaterais? Ou usa o conhecimento para separar o problema daquilo que você valoriza? Faraday deu essa resposta ao mundo em 1832. Não na forma de um produto, não na forma de uma marca, na forma de um princípio tão duradouro que ainda funciona em baldes de quintal, laboratórios de museus, oficinas de restauração e tanques industriais, quase 2 séculos depois. Então, da próxima vez que você olhar para um pedaço de aço enferrujado, não veja uma sentença de morte ali, o berra lixo. Não pegue automaticamente o produto químico mais forte ou a ferramenta mais barulhenta da sala. Veja uma reação reversível. Veja o ferro à espera de elétrons. Encare a corrosão como um disfarce temporário, não como uma identidade definitiva. Porque, com um balde de plástico, água, carbonato de sódio, sucata de aço e uma fonte de energia CC simples, você não está apenas limpando metal. Você está usando um dos truques mais antigos e elegantes da física aplicada para retroceder o tempo, uma bolha de cada vez. E essa é a parte sobre a qual ninguém fala o suficiente. A solução nunca foi exótica, nunca esteve fora de alcance. Sempre esteve em lugares comuns, em lavanderias, garagens, galpões, gavetas,
cheias de carregadores antigos, pilhas de sucata de aço, cantos esquecidos de oficinas. A barreira não era o custo, a barreira era o conhecimento. Agora você sabe, a ferrugem nem sempre é o fim da história. Às vezes, é apenas o começo da restauração.